Estamos gravando, galera. Tá? A partir de agora, quem quiser aparecer, mostra a webcam. Quem não quiser, esconde a webcam. Esse capítulo, a gente vai falar de um novo contrato muito importante. Boa noite, Vinícius. Mais um contrato importante aqui para a comunidade jurídica, que é a locação de coisas. Todo mundo já ouviu falar, vários de vocês já até celebraram um contrato do tipo. Locação é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a conceder à outra o uso e gozo de uma coisa infungível, temporariamente e mediante remuneração. Vamos analisar esse conceito? Primeiro, concede-se à outra o uso e o gozo, ou seja, uso e fruição da coisa. Não fungível. Por quê? Porque esta coisa não vai ser devolvida através de outra da mesma espécie. Ela vai ser devolvida ela própria. É uma coisa não substituível. Não é possível alugar coisa fungível, tá? A não ser em hipóteses remotas para exposição. Às vezes você tem uma coisa que é consumível e fungível e vai alugar para ser exposta, né? Exemplo, tá? Exemplo. O Alan planta abóboras e ele consegue uma abóbora de 40 quilos, aquela abóbora grandona, tipo aquelas abóboras de Halloween lá, enorme, e está tendo uma feira agropecuária, tá? Alguém pode pagar ao Alan o aluguel da abóbora, certo? Nada impede isso. É permitido isso, apenas para a exposição. Por quê? Porque aquela abóbora, apesar de ter características únicas, ela é muito grande, etc., ela não é a única do mundo e ela é consumível, ok? Outra coisa, por exemplo, uma garrafa de vinho, né? Tem uma exposição que vinhos raros vão ser expostos para a contemplação do público, né? Para uma explicação de vinícolas. E uma vinícola solicita para alguém que comprou uma garrafa rara de preço muito alto que empreste a garrafa, alugue a garrafa para esta exposição. Depois vai ser devolvida. Okay? É possível. Tá? Joia também pode. Né? Você vê que uma joalheria pode ter 5, 6 anéis iguais. Tá? Aqueles anéis, embora sejam raros e caros, eles podem ser substituídos por outro de igual qualidade, mas podem ser emprestados. Você pode emprestar determinadas coisas fungíveis apenas para exposição. Alugar também. Tá? Agora, normalmente, o aluguel de coisas se refere a coisas infungíveis. Quase sempre. Ok? Conceder o uso e o gozo de uma coisa não fungível temporariamente mediante remuneração. O artigo 565 do Código Civil fala exatamente isso. Tá? E ele se refere a coisa não fungível. Ou seja, o artigo dá a entender que não é sequer possível o aluguel de coisa fungível. A doutrina ressalta essa possibilidade como excepcionalíssima. Ok? Sinônimos dos personagens. A pessoa que aluga é chamada de locador, senhorio ou arrendador. Já a pessoa que toma em locação, né, que vai alugar para si, é locatário, inquilino ou arrendatário. Arrendamento é sinônimo de locação, mas o arrendamento no direito brasileiro costuma ser usado mais para imóvel rural, tá? Então, não necessariamente o arrendamento vai ser utilizado
na locação urbana, embora não seja vedado esse uso, tá? O pagamento pelo uso da coisa se chama aluguel, remuneração ou renda. Vamos falar um pouquinho da natureza jurídica desse contrato de locação. Primeiro, é bilateral, uma vez que ambas as partes sofrem um ônus. Enquanto o locador sofre o ônus de ter que se privar da posse do seu bem, entregando esta posse temporariamente, a posse direta desse bem temporariamente a outrem, tá? Outrem que vai receber a posse vai privar-se do dinheiro que vai ser pago pelo aluguel. Então as duas partes têm prestações a cumprir, ok? É oneroso, pois uma obrigação corresponde a uma contraprestação, certo? Não é apenas uma das partes que tem um ônus. É consensual, porque depende apenas do consenso das partes para se formalizar, certo? Não é necessária a entrega da posse para aperfeiçoar o contrato. Óbvio que a entrega da posse vai ocorrer depois, porém, é desnecessário para a formalização do contrato que haja prévia entrega da posse, podendo se formalizar um contrato, inclusive, apenas verbalmente. Tá certo? Não tem caráter intuito personae, ou seja, ele pode ser transferido para outra pessoa. Inclusive, com a morte do locador, seus herdeiros podem continuar administrando o contrato de locação. Com a morte do locatário, seus herdeiros podem continuar residindo no imóvel sem problema algum, tá? Com a separação de um casal, um dos cônjuges pode passar a figurar como o único locatário, continuando a residir no imóvel, ok? É um contrato comutativo, posto que não é aleatório, ou seja, ambas as partes sabem exatamente o que vão ter que cumprir e os riscos que correm, desde sempre, ok? O locador sabe que vai se privar da posse do seu imóvel. O locatário sabe que vai ter que pagar mensalmente o valor do aluguel. É um contrato não solene que tem forma livre. A solenidade somente é exigida em casos especiais. Entretanto, existe uma situação para a locação de coisas em que se pede que, para que terceiros, adquirentes do bem locado, sejam obrigados a respeitar o contrato de locação após a transferência, este contrato seja registrado no cartório respectivo. Vou dar um exemplo. Tício alugou sua casa para Mévio, tá? O contrato é escrito. O que Mévio pode fazer? Pegar o contrato, levar no cartório de registro de imóveis e averbar esse contrato de locação na matrícula do imóvel de Tício. De forma que, se Tício for vender o imóvel, o locador é Tício. Se for vender o imóvel, o adquirente, quem quiser comprar esse imóvel na mão de Tício, vai saber, primeiro, que está vigente um contrato de locação que vai precisar ser respeitado. Segundo, que ainda existe a possibilidade de Mévio, que é locatário, querer comprar a coisa tanto por tanto, porque ele tem direito de preempção. Lembram que eu ensinei isso? Então, para que, primeiro, Mévio possa haver a coisa para si, mesmo que o terceiro seja de boa fé, tá? E segundo, mesmo que não queira haver a coisa para si, Mévio garanta a execução até o fim do contrato de locação, sem que ele seja despejado em virtude da venda do imóvel, ele tem que registrar o contrato. Ele tem que levar o contrato de locação para ser averbado no registro da coisa. Para que haja essa averbação, só pode ser escrito esse contrato.
Não dá para verbar um contrato verbal, ok? Não que não valha a locação verbal. E além disso, tem outra questão. E eu sempre digo essa questão para os meus alunos e clientes. Ô, Alan, tá me ouvindo aí? Sim. Você conhece a música do Esporte Espetacular? Aquela vinhetinha quando começa o esporte. Hã? Sim. Como é que canta? Como é que canta ela? É aquela que fala tan, 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 tan. Você conhece a nova versão dela, né? Oi, Thalia, bem-vinda. Matheus, tudo bem? Você conhece a nova versão dela, né? Vai dar merda, vai dar merda. Essa nova versão, tá. ela acontece quando as pessoas fazem contratos verbais. Ora, bolas. Já ouviu falar aquele negócio de eu gosto das coisas, é preto no branco? O que esse preto no branco significa? Tinta no papel. O papel é branco, a tinta é preta, certo? Preto no branco significa tinta no papel. Por isso que as pessoas falam assim, eu gosto das coisas preto no branco. Porque é necessário levar as coisas a escrito para se ter facilidade de comprová-las. Eu já tive problemas de uma cliente que tinha um contrato de locação vigente, tá? Recebia o aluguel, e a cliente quis fazer entender que não estava pagando aluguel nenhum. Que estava pagando eram as prestações do imóvel, que tinha comprado o imóvel. Só que na época, é porque esses imóveis que não tem escritura, transfere só a posse, né? Aí a locatária que pagava um aluguel de R$500 por mês, não, esses R$500 eu pagava era para comprar o imóvel, era a parcela do imóvel. Mas não tinha contrato nenhum que demonstrasse que tinha havido uma compra e venda aí, uma cessão de posse, nem nada disso. Entretanto, não havia também um contrato escrito de locação. Rapaz, mas precisou de muita testemunha para a gente conseguir comprovar. E ela arrumou testemunha mentirosa, viu? Poxa vida. Nossa, mãe. Teve testemunha que saiu da audiência presa. Só para você ter uma ideia, por causa do crime de falso testemunho. Presa assim, né? Autuada. Porque chega na delegacia, ouve o depoimento e libera. Mas o juiz chegou a dar a voz de prisão à testemunha, pelo crime de falso testemunho. Mas acontece. Por que acontece, Gabriel? Acontece porque a pessoa não se preocupa em levar os próprios contratos a termo, colocar no papel. E às vezes ainda aproveita-se daquele contratinho, pelo menos isso, né? O contratinho feito na papelaria lá, que você só preenche, pelo menos isso. Mas mesmo assim ainda é um contrato muito mal escrito, é um contrato muito simplório. Às vezes você vai gastar aí 100, 200 reais a mais do que... Na verdade, você não vai conseguir achar um advogado que faça por esse preço, né? Eu, por exemplo, lá no meu escritório, eu cobro mais ou menos 1.000 a 1.500 para fazer um contrato. Né? Passar uma tarde fazendo um contratinho. Eu entendo que vale a pena investir nisso. Tem gente que acha um absurdo de caro. Eu viro e falo, então tá, velho, corre seu risco. Vai lá no professor Google e tira um contrato lá e faz você mesmo. Né? Então, corre-se muito risco adotando essa liberalidade de forma, ou seja, usando contrato tácito, usando contrato... O que seria um contrato de locação tácito? Um contrato em que não há prova dele ter se consubstanciado em nem verbal nem escrito, porém, fulano está usando a casa de cicrano e fulano deposita um valor na conta de cicrano todo mês. Ou seja, logo deduz-se que cicrano alugou a casa para
Fulano. Ó, o fulano está usando uma casa que é de cicrano e depositando para ele todo mês um dinheiro. Logo, deduz-se que há um contrato de locação entre os dois. Ok? Oi, fala. Qual uma veracidade do contrato? Eu não entendi a pergunta. Você podia me explicar o que você quis perguntar? Hein, Gabriel? Reformula aí essa pergunta, porque minha cabeça hoje está meio devagar. Está precisando desenhar para mim, sabe? Então, eu não consegui entender aonde você quis chegar aí com essa pergunta, não. Bom, por fim, é um contrato. Ah, não. Ele vale. E será um contrato. Ele não é contrato tácito, seria tirado da internet. Tá? Não, o que acontece? Você pega um tirado da internet, você vai completar com o seu nome, né? Com os dados das pessoas. Vale. Tem plena validade. A questão é que faltam detalhes, faltam cláusulas penais, às vezes, faltam cláusulas que determinam a manutenção do estado do bem, falta, às vezes, um laudo de vistoria. Quem foi que uma vez me perguntou como é que fazia um laudo de vistoria? Foi o Alan, que eu mandei um modelo de laudo de vistoria que a gente fez no nosso escritório. Foi, né, Alan? O que acontece? Beleza, Dani, entendi. Ô, Alan, aquele modelo de laudo de vistoria, o que aconteceu? A gente foi na internet, pegou um só para ver a estrutura que tinha, porque a gente nunca tinha feito, só para ver como é que era a estética dele. E aí a gente reescreveu do início ao fim, óbvio, né? Por quê? Primeiro, você não confia em contrato de internet. Você não confia em petição de internet, modelo de petição de internet, tá? Você pode até pegar um modelo da internet, mas você vai ter que reler ela toda, você vai ter que alterar ela toda, você vai ter que checar cada artigo citado para ver se não é artigo de lei antiga, já revogada. Então você tem que prestar muita atenção nisso. Já aconteceu, às vezes, de estagiário que estava lá no meu escritório me entregar a petição para corrigir. Eu tô lendo, eu presumi que os artigos estavam corretos. Não sei o que deu, um anjo falou, confere esses artigos aí. Aí eu fui conferir, estava tudo revogado. Aí eu virei para ele e falei assim, que artigo é esse aqui? Ah, esse artigo estava na petição. Eu falei, você conferiu? Ele falou, não, então confere. Nossa, tá tudo revogado. Eu falei, pois é, então você refaz tudo aí, passa um pente fino e verifica. O contrato é a mesma coisa. Corre o risco de você estar adotando para o seu contrato uma cláusula que você não deseja. Por exemplo, cláusula que possibilita o arrependimento com arras penitenciais. Você quer isso? Ou você quer a cláusula de irretratabilidade? São duas cláusulas que são incompatíveis entre si. Ou é irretratável ou é retratável. Tá? Então, se você coloca arras penitenciais ou cláusula penal, não pode ter cláusula de irretratabilidade, porque a irretratabilidade não te permite desistir. A multa penitencial pela desistência do contrato, que são as arras penitenciais, só é compatível com o direito de desistir. Então você percebe aí que existem cláusulas incompatíveis. Quando a pessoa não tem experiência com contratos e não tem formação acadêmica para elaborar contratos, ela não sabe dessas incompatibilidades. E aí o que acontece? Qual cláusula que o juiz vai escolher na hora de analisar o contrato? A irretratabilidade ou a multa pela desistência? Se é irretratável, não pode ser desistido. Você entende o que eu quero dizer? Então você não pode abrir mão de um contrato bem feito, minha opinião, tá ok? Para mim, é uma das matérias mais importantes do estudo do direito, porque a gente celebra contratos todo o tempo na nossa vida civil.
Por fim, o contrato é de trato sucessivo ou de prestação continuada, tá? Uma vez que gera, ao longo do tempo, sucessivas prestações, a cada mês vence uma prestação de aluguel e a cada mês renova-se a obrigação de o locador manter o locatário na posse do imóvel, permitir que o locatário use e não só permitir, assegurar que o locatário use o imóvel. Elementos do contrato de locação. 3. Objeto, preço e consentimento. Vamos lá. O objeto é a coisa que vai ser alugada. Pode ser móvel, pode ser imóvel. Se for móvel, precisa ser infungível. Se for imóvel, é óbvio que é infungível. Não tem como você substituir uma casa por outra, né? Uma casa tem... ainda que sejam casas absolutamente iguais, o lote que foi construído, o endereço é diferente. Então não tem como você alugar uma casa e entregar a outra. Ok? Então, imóvel já tem, por natureza, ser infungível. Porém, o móvel, ele precisa ser infungível, porque o móvel pode vir a ser fungível e, nesse caso, não é compatível com a locação. Aquilo que eu te falei, né? Admite-se apenas a locação de coisa móvel fungível para ornamentação e exposição, como uma garrafa de vinho raro. Eu dei alguns exemplos aqui, né? Igualmente não podem ser alugadas coisas consumidas, porque a natureza do contrato de locação é a devolução da coisa no final. Se o uso da coisa a consome, ou melhor, a consome, tá? Se o uso da coisa a consome, não dá para ser locação. O que vai acontecer? Eu uso a coisa, ela acaba. Como é que eu vou devolver? Ok? Então, a coisa tem que ser não consumível. A alocação de coisas consumíveis, ela só é admitida de forma excepcionalíssima, da mesma forma que a coisa fungível, se for o caso de exposição daquela coisa. Ok? Também não podem ser coisas exauríveis, tipo as pedreiras e minas. É outro tipo de contrato. É um contrato inominado que vai permitir a exploração de uma mina que pertence a outra pessoa mediante um pagamento de um valor. Mas não é o de locação, porque você não tem como devolver a coisa no estado que se encontrava. Ela vai se esgotando à medida que vai sendo explorada. A inalienabilidade da coisa não impede a locação, porque a locação não transfere a propriedade, certo? Ela transfere temporariamente a posse. Então vamos supor que alguém faça uma doação. Pense que Tício se separou da Ticiane, tá? Aí no acordo de separação eles falaram: olha, vamos doar esse imóvel que a gente construiu juntos para nosso filho Mev. Tudo bem, podemos doar. Mas primeiro, vai ser 100% de Mev, o imóvel. O usufruto vai ficar para Ticiane, porque Ticiane mora com Mev, então tudo bem ela morar no imóvel. Só que eu gostaria, Tício, de gravar esse imóvel com uma cláusula de inalienabilidade, ou seja, mesmo depois que fizer 18 anos, Mev não vai poder vender esse imóvel não. Por que eu quero isso? Porque aos 18 anos uma pessoa é descabeceada. Ele pode querer vender esse imóvel para gastar tudo em farra. E eu não quero que ele venda esse imóvel. Eu quero que ele guarde esse imóvel para a posteridade. Eu quero que ele mantenha esse imóvel com sua família. Então eu coloco aí uma cláusula temporária, pelo menos, de inalienabilidade por 20 anos. Nos próximos 20 anos, esse imóvel vai estar onerado com a cláusula de inalienabilidade. Isso pode acontecer. Porém, mesmo sendo inalienável, o imóvel pode ser alugado. Isso não impede. Por quê? Porque o aluguel não aliena a coisa. Não transfere a propriedade da coisa. Tá ok? Também podem ser alugados direitos como patentes, invenções, marcas, usufrutos, servidões juntamente com o prédio dominante e etc. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui?
é inominado. Quem perguntou aqui? Ô Alan, vai haver um contrato inominado, tá? Quando eu estava estudando para preparar essa aula, eu estava lendo, né? Eu li esse exemplo do caso Alberto. Aí eu pensei, seria um arrendamento? Mas depois eu vi que não, né? Não é arrendamento não, porque arrendamento no Brasil é sinônimo de locação. Nesse caso é contrato inominado mesmo. O arrendamento, por exemplo, seria um aluguel de uma terra e a permissão que se explore a agricultura nessa terra e a pecuária também. Mas a agricultura e a pecuária, ela não exaurem a terra, né? A terra se renova e pode se plantar eternamente naquela terra. Ao passo que não é que arrendamento é só agrícola. Arrendamento, na verdade, no Brasil é sinônimo de locação. Porém, a praxe, ou seja, o costume jurídico, separou as coisas. Deixou locação para os imóveis urbanos e os móveis, e o arrendamento para os imóveis agrícolas. Mas isso não é uma lei, não. Você pode usar arrendamento para um veículo, por exemplo, e principalmente porque, por exemplo, o leasing é chamado de arrendamento mercantil, né? Então, a palavra arrendamento ela não é exclusiva no uso de imóveis agrícolas, não, tá? A locação, ela pode ser por inteiro ou em frações. Você pode alugar só uma garagem, você pode alugar só um andar, só uma loja, só um apartamento, só uma parede para alguém colocar cartazes, etc. Normalmente, a locação da coisa abrange seus acessórios, se nada for estipulado em contrário. O que significa que pode se estipular o contrário, tá? Então, uma fazenda que for alugada, se nada for dito, ela vai abranger não só o território da fazenda, mas como os imóveis que encontram-se dentro da fazenda, como as pertenças, que são os objetos de adorno, e os objetos a serviço da coisa, os bens a serviço da coisa, como tratores, colheitadeiras, arados e etc. Tá certo? Então, não havendo estipulação em contrário, o aluguel da coisa principal abrange o das acessórias. Tá? Coisas que estejam em condomínio podem ser alugadas, desde que a maioria dos condôminos assim decida. O que significa o seguinte: imagine vocês que 5 irmãos receberam uma casa em locação. 4 deles desejam alugar essa casa. Um não quer de jeito nenhum, quer ficar na casa. Esse um vai ter que sair da casa e a casa vai ser alugada e o aluguel dividido por 5. A maioria decide, tá certo? Obviamente que se os percentuais de propriedade do bem forem diferentes, o voto de cada um tem o peso do seu percentual. Então, se alguém é dono de 90% da coisa e outros 3 são donos de 10%, o voto do que tem 90% que vai valer. Ok? Tudo bem, pessoal? Bom, o que não quer dizer que a pessoa que fizer uso excludente da coisa não vai ter que pagar a parte que compete aos outros condôminos do aluguel. Imagine vocês, o Alan se casou com uma pessoa chamada Alana. Gosto de colocar Ticiane Alana. O Alan se casou com a Alana, tá? Separaram-se. O imóvel que foi amealhado pelos dois, certo? Foi devidamente partilhado na ação de divórcio e ficou 50% para cada um. Ou seja,
foi dividido em duas frações ideais de 50%, só que o imóvel não foi partido no meio fisicamente, apenas juridicamente, ok? O que significa que os dois são donos de 50% do imóvel, mas não é que um é dono do primeiro andar, o outro é dono do segundo, não. O imóvel todo pertence 50% a cada um. Dito isso, a Alana continuou morando no imóvel. O Alan, quando começaram a discutir, não estava dando mais certo, saiu de casa. Aí a Alana cismou que aquele código jurídico, ou código civil da novela das 9, valia. Que é quem sai do imóvel perde o direito. Isso não existe em momento algum da lei. Tá? Isso não existe no direito brasileiro. Quem sai do imóvel perde direito. Tá? Existe um dispositivo da usucapião entre cônjuges, se a pessoa sair e sumir, não requerer partilha, depois de 2 anos, o cônjuge que fica no bem tem direito a adquirir a propriedade da outra metade, mas mesmo assim, só se o imóvel for menor do que 250 metros quadrados e esse cônjuge não tiver outro bem em seu nome. Fora isso, não tem isso. Tá? Então vamos supor que o Alan saiu. Aí a Alana achou que o bem era dela. Não é dela. E começou a exercer sozinha a posse do bem. Aí o Alan, posteriormente à ação de divórcio que foi cumulada com o pedido de partilha do bem, ele ingressou de novo em juízo. Ele já tinha obtido uma sentença que dividiu o bem 50% para cada um. Ele ingressa novamente em juízo, reclamando que a Alana pague aluguel da coisa se ela deseja usá-lo. Obviamente, ela não tem que pagar aluguel para si mesma. Ela tem que pagar apenas, porque um dos requisitos da locação é que ninguém pode alugar coisas próprias. Ninguém pode alugar de si mesmo. Certo? Tudo bem. A Alana não pode alugar os 50% que lhe pertence, mas pode alugar os 50% que pertence ao Alan. Então, se ela não deseja desocupar o imóvel para que ele seja vendido imediatamente, pelo menos ela tem que pagar metade do aluguel que pertence ao Alan. Ok? Isso é pacífico na jurisprudência. Ninguém tem direito a ocupar exclusivamente um bem que pertence ao casal, ou 50% a cada ex-cônjuge. Tudo bem? Beleza. Então, coisas em condomínio podem ser alugadas, desde que a maioria dos condôminos decida. A locação de bens imóveis urbanos, residenciais ou comerciais se rege pela lei do inquilinato, que é a Lei 8245 de 91. Já os imóveis rurais são regulados pelo Estatuto da Terra, que é a Lei 450464, e uma aplicação supletiva do Código Civil. Então, você vai usar a legislação, os artigos do Código Civil para reger as locações de coisas móveis e de imóveis rurais. Já a locação de bens imóveis urbanos para fins residenciais ou comerciais vão se reger pela Lei 8245 de 91, e o critério que faz valer a Lei 8245 de 91, a despeito de haver um Código Civil de 2002, ou seja, mais novo, é o da especificidade, ok? A Lei 8245 de 91 é lex specialis, tá? Ao posto que o Código Civil é lex generalis. E vocês lembram da expressão? Lex specialis derogat lex generalis. Lembram disso? Tá? Tudo bem? Todo mundo tá comigo? Todo mundo lembrou disso aí? Vocês estudaram isso lá em... Eu não lembro se foi com a Mari na Lindby ou se foi com o Vinícius em IED. Mas, de qualquer forma, vocês aprenderam. Não aprenderam? Beleza. O preço, que é o... Deixa eu voltar que eu passei 2. É o aluguel. É essencial para a configuração do contrato de locação. Se não tiver preço, o que vai acontecer? O preço
se não houver preço, o que vai ser? Vai ser um contrato de empréstimo comodato, né? Entretanto, o preço pode ser fixado pelas partes, pode ser imposto por ato do governo, pode ser feito por arbitramento, tá? Extrajudicial ou judicial, pode depender ainda de concorrência pública, se for o caso de locação de bens públicos, tá? Agora, não pode ocorrer de o preço ser fixado pelo arbítrio exclusivo de um dos contratantes, tá? Ambos têm que concordar com a fixação do preço, tá certo? O preço deve ser real, sob pena de, se for irrisório, descaracterizar o contrato de locação, passando a caracterizar um contrato de comodato, tá? Imagine vocês que alguém aluga para outra pessoa uma casa de 200 mil reais, a casa, pouco mais, 500 mil reais, cujo aluguel seria 2 mil reais por mês, e aluga por 20 reais por mês. Isso não é aluguel, isso é comodato, isso é empréstimo da casa, ok? Não invalida o contrato, só que o contrato não vai ser de locação, tá certo? Normalmente o preço é pago em dinheiro, mas pode ser pago em frutos, inclusive. O que não pode acontecer, sob pena de descaracterizar o contrato de locação e torná-lo um contrato inominado, é o pagamento sem envolver dinheiro, tá ok? Se nada do pagamento for em dinheiro, esse contrato descaracteriza o contrato de locação. Não pode o preço ser fixado em moeda estrangeira, não pode ser fixado em variação cambial, não pode ser vinculado ao salário mínimo, não pode ser fixado em ouro, tá ok? Só pode ser exigido antecipadamente se referir à locação por temporada. Por exemplo, aquela semana que teve aí uma semana de folga, você foi para a praia, alugou uma casinha para ficar na praia, tudo bem. Pode pagar adiantado, sem problema nenhum. Pode ser cobrado adiantado. Agora, locação de trato sucessivo, não pode exigir antecipadamente o aluguel. Salvo se o inquilino ou locatário não oferecer nenhuma outra garantia do pagamento do aluguel, tá? Então só pode cobrar antecipadamente, tá? A locação, se houver ausência de qualquer outra garantia, tá certo? A periodicidade vai ser fixada por contrato, pode ser semanal, quinzenal, mensal, tá? Pode até ser maior, não vi nada na lei que proíbe, né? Normalmente não é maior, né? Porque a pessoa não vai alugar para receber menos de uma vez por mês. Mas não há vedação legal que impeça, ok? O não pagamento do aluguel dá ao credor o direito de fazer duas coisas. Primeira coisa, execução do contrato. Levar o contrato à execução para cobrar o aluguel em atraso. Segunda coisa, ação de despejo. Observem, a ação de despejo pode ser cumulada ou não com a cobrança dos aluguéis. Enquanto advogado, eu sempre aconselho meus clientes a não cumular com a cobrança dos aluguéis. Ou seja, em vez de entrar com uma ação só, entrar com duas. Uma, o despejo motivado pelo atraso dos aluguéis, pelo não pagamento de aluguel. Tá? Motivado, não cumulado com a cobrança. E outra ação somente de execução ou cobrança dos aluguéis. Por quê? Porque a ação de despejo cumulada com a cobrança de aluguéis, motivada e cumulada, se o inquilino ou fiador no processo pagar tudo, ele tem direito a permanecer com o contrato. Às vezes você não quer isso, o cara já está te dando trabalho para pagar. Você foi obrigado a ir na justiça cobrar. Você quer encerrar o contrato com ele, você quer que ele seja expulso da casa, despejado.
E aí, se ele vai lá e coloca o troço em dia e pode continuar, você vai gostar? Não vai. Então, o que você tem que fazer? Motiva a ação de despejo pela cobrança de aluguel. Pela cobrança de aluguel, não. Motiva a ação de despejo pelo não pagamento do aluguel, porém não cumula com a cobrança. Não pede o pagamento do aluguel na mesma ação. Só pede o despejo. Lá na outra ação, que pode ser inclusive ajuizada depois que o cara tiver sido despejado, você faz o requerimento da cobrança dos aluguéis. Tá? Bom, no silêncio do contrato, a dívida é quesível, ou seja, o credor tem que ir lá buscar o pagamento do aluguel onde estiver o locatário, perdão. Pode, porém, o contrato determinar que a dívida seja portável. Isso não há problema em mudar isso no contrato, inclusive podendo ser alterada essa característica do contrato se na prática o comportamento dos contratantes for outro. Por exemplo, convencionou-se que era portável, só que o locador todos os dias todos os meses, ia no apartamento que ele alugou para receber. Tá? Lá pelo 20º mês da locação, ele cismou que não quer ir mais lá e quer que o contrato seja cumprido para que a dívida seja paga no local onde ele trabalha, onde ele mora. Não. O hábito gerou o direito. A gente até falou disso aqui antes, né? Bom, o consentimento, terceiro elemento, pode ser expresso, pode ser tácito. Melhor que seja expresso. Melhor que seja, inclusive, dado por escrito no contrato, tá? Que seja escrito o contrato também. Exige-se para celebrar o consentimento, ou seja, para se dar o consentimento ou para celebrar o contrato, que tenha-se o poder de administração do imóvel, não precisando ser o dono. Vocês veem isso o tempo todo. As imobiliárias têm poder de administração. Não tem propriedade. Elas alugam em nome de outra pessoa. Ok? A simples posse jurídica permite alugar. Imaginem vocês que alguém invade um imóvel na calada da noite, clandestinamente. Enquanto permanecer clandestinidade, ele não tem direito de alugar. Porém, um belo dia, ele começou a mostrar-se como dono do imóvel e está se comportando como tal. Ele já pode alugar esse imóvel. Pode? Pode. Verbalmente, inclusive. Tá? E aí? E aí que cabe ao dono do imóvel ajuizar uma ação possessória contra ele, para se reintegrar da posse do imóvel. Agora, ele não precisa ser dono para poder alugar. Tá ok? O locatário, como eu já disse, tem que ser pessoa estranha à coisa alocada, não podendo ser locatário de si próprio ou da sua própria coisa. Então, se alguém é dono de metade de um bem, ele pode pagar aluguel pela outra metade, não pela sua própria metade. O Código Civil de 2002, do mesmo jeito que o de 16, não estabeleceu limite temporal dos contratos de locação. Tá? Pode ter qualquer prazo. Entretanto, tem uma lei de locação, né, que vale ainda, e essa lei pede vênia conjugal. O que é vênia conjugal? Aquilo que a gente chama de outorga do cônjuge. Assinatura do cônjuge concordando se o contrato tiver mais de 10 dias. Mas eu nunca vi um contrato de locação, pelo menos de imóvel residencial, com mais de 10 anos. Mais de 10 dias, não, mais de 10 anos, perdão. Tá? Então, normalmente se tem 30 meses, ou 36 meses, ou 12 meses, tá? Dúvida? Também pode ser celebrado... Oi, pode falar, pode perguntar. No caso, esse contrato de locação, ele pode ser por tempo indefinido também? Não escutei, você falou baixo. Repete. No caso, esse contrato de locação também pode ser por tempo indefinido? Por tempo indefinido? Sim. Por tempo indeterminado. Pode sim, tá?
Inclusive, um contrato de locação por tempo determinado que não seja renovado ou extinto após o seu término e simplesmente as partes se acomodem e deixem estar, ele se renova automaticamente por tempo indeterminado. Mas ele pode ser por tempo indeterminado desde o início, viu, Alan? Foi o Alan que perguntou? Nem. Foi sim. Entendi, obrigado. Vamos lá, artigo 571 do Código Civil. Esse CC aqui é Código Civil. Logo abaixo tem o LI, que é Lei do Inquilinato, tá? Só para vocês saberem diferenciar quando eu estou citando o Código Civil e quando eu não estou citando o Código Civil. Havendo prazo estipulado a duração do contrato, antes do vencimento não poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes. Nem o locatário poderá devolvê-la ao locador, senão pagando proporcionalmente a multa prevista no contrato. O que é pagar proporcionalmente? Proporcionalmente ao tempo que falta cumprir o contrato. Então vamos supor que eu celebrei um contrato de 3 anos de uma coisa móvel, infungível, um trator, ok? Resolvi que eu quero devolver esse trator com 1 ano e meio, metade do tempo, certo? A multa estabelecida para devolução, extinção antes do prazo é R$1.000. Entretanto, eu cumpri metade do contrato, então a multa que eu tenho que pagar R$500, proporcional ao que falta cumprir do contrato. Tudo bem? Artigo 4º da Lei do Inquilinato. Durante o prazo, essa Lei do Inquilinato, como eu disse, ela vale para contratos de locação de bens imóveis urbanos para fins comerciais ou residenciais, tá? Então vamos lá. Durante o prazo estipulado para a duração do contrato, não pode o locador reaver o imóvel, com exceção ao que está no parágrafo 2º do artigo 54A, tá? Parágrafo 2º do artigo 54A. O locatário, todavia, poderá devolvê-lo pagando a multa pactuada proporcional ao período de cumprimento do contrato, ou, na sua falta, a que for estipulada pelo juiz. Ou seja, tem multa estipulada? Não tem. Não tem multa? O locatário que quiser terminar o contrato antes do tempo pode ir ao juiz pedindo que o juiz estipule uma multa para resolver o contrato, certo? O juiz vai estipular uma multa que ele achar equânime e aí o locatário vai pagar proporcionalmente ao tempo que falta cumprir o contrato essa multa, tá certo? Vamos supor, o juiz determinou uma multa de R$2.000, falta cumprir 1/4 do contrato, ele vai ter que pagar R$500. Ah, mas é muito pouco. Azar. Ele cumpriu 3/4, por que você vai cobrar a multa inteira? Ok? É isso. Tá certo? Bom, se a multa for excessivamente onerosa, pode ser revista, certo? Pode ser considerada cláusula leonina ou cláusula não escrita, certo? Cláusula leonina é aquela que é excessivamente vantajosa para um dos contratantes e excessivamente prejudicial ao outro, ok? Parágrafo único. O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência pelo seu empregador, privado ou público, para prestar serviços em localidades diversas daquela do início do contrato, e se notificar por escrito o locador com prazo de no mínimo 30 dias de antecedência. O que significa que o locatário ele só vai ter que pagar mais um mês de aluguel e morar mais um mês no imóvel, porque ele vai ter que notificar com 30 dias de antecedência que ele está indo embora se ele foi transferido pelo seu empregador. Às vezes, alguém aluga uma casa só porque foi empregado em determinada cidade. Se ele perde o emprego ou se ele é transferido pelo seu empregador para outra cidade, à custa de perder o emprego, não há mais razão para se considerar
que ele deve permanecer ali, devendo apenas notificar o locador com prazo mínimo de 30 dias. Tá ok? Bom, dito isso, eu citei aqui o parágrafo 2º do artigo 54A da Lei do Inquilinato. Deixa eu abrir aqui a Lei do Inquilinato para que a gente possa conferir o teor desse artigo, tá? 54A, né? – 54 é o parágrafo 2º. Na locação não residencial de imóvel urbano, na qual o locador procede à prévia aquisição, construção ou substancial reforma por si mesmo ou por terceiro do imóvel não especificado pelo pretendente de locação, a fim de que esse seja locado por prazo determinado, prevalecerão as condições livremente pactuadas no contrato respectivo e as disposições procedimentais previstas nessa lei. Em caso de denúncia antecipada do vínculo locatício pelo locatário, compromete-se esse a cumprir a multa convencionada, que não excederá, porém, a soma de valores dos aluguéis a receber ao final do contrato. Bom, o que acontece? O locador do imóvel, ele adquiriu esse bem com finalidade de alugar, tá? Por prazo determinado. Ok? Ok. Entretanto, o locatário que deseja proceder à saída do imóvel, que é, no caso, pelo parágrafo 2º do artigo 54, ele tem que pagar uma multa, e essa multa não vai poder exceder o valor dos aluguéis que ainda falta a ser cumprido. Então vamos pensar aqui no que esse parágrafo quer dizer. Lembra que eu falei que a multa, vamos supor que é muito comum o valor ser estipulado pela multa no máximo. O que seria a multa no máximo? Seria uma multa de 3 valores dos aluguéis. Você imagina aí que o aluguel seja R$2.000, a multa máxima seria de R$6.000. Entretanto, se falta 2 meses para cumprir a locação, vamos supor que foi uma locação feita por 6 meses. Pode-se estabelecer qualquer prazo para locação. Foi uma locação por 6 meses. Falta 2 meses. O que falta para cumprir em 2 meses da multa? R$2.000. Certo? Se a multa é de 3 meses de locação, R$2.000. O que faltaria nesses 2 meses para pagar de aluguel? R$4.000. O que não pode é esse valor da multa, que seria R$2.000, exceder o valor que falta pagar pelos aluguéis. Teve uma ocasião que uma pessoa da minha família quis entregar um imóvel e o dono do imóvel falou que só aceitava a resolução antecipada se ele pagasse o valor de uma locação, de um aluguel. Aí eu perguntei, mas falta quantos meses para terminar o contrato? 1. Falei, peraí, falta 1 mês para terminar. Ele quer que você pague esse mês? Para sair agora? Não, se você pagar esse mês, você pode sair daqui a 1 mês. Aí termina. Você entendeu? Que às vezes o uso da prerrogativa de ser o dono do imóvel faz o locador pensar que tem poderes ilimitados e não tem. Certo? A multa é para ser proporcional ao tempo que falta cumprir o contrato, não podendo exceder, jamais, o valor dos aluguéis que faltam ser pagos. Certo? Ainda que não seja estipulada, que seja convencionada somente no momento da ruptura do contrato. Também não pode ultrapassar o valor dos aluguéis que faltam ser pagos. Ok? Obrigações do locador. É mais ou menos o que acontece. A locação é um contrato tão de senso comum hoje em dia, as pessoas têm tanto conhecimento a respeito, que as obrigações e direitos de uma parte e de outra são quase intuitivas.
Vamos ler aqui uma por uma e vamos entender. Primeiro, o locador tem a obrigação de entregar a coisa alugada para o locatário. Senão, né, ele não está cumprindo a parte dele. Segundo, manter o bem nesse estado pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário. Quando eu digo manter o bem nesse estado, não é manter a pintura do bem, não é manter o estado de beleza do bem, é manter a utilidade do bem. Tá? Exemplo, tá? Houve um terremoto e o bem trincou, rachou de fora a fora. Não dá para morar mais. Se não dá para morar mais, quem vai sofrer com isso? O locador, porque a locação vai ser extinta. Não tem que cumprir um contrato se não dá mais para morar no bem, ok? Responder pelos vícios redibitórios do bem locado. Olha só que interessante. O bem locado pode conter vícios redibitórios. Vamos supor que haja uma infiltração no bem. No dia que você comprou, estava um solão bonito, não tinha chuva, ok? Além de não ter chuva, o bem tinha sido recém-pintado, não dá para ver que tem infiltração. Entretanto, um mês depois que você estava lá morando na casa, choveu e infiltrou. Infiltrou, tudo começou a pipocar, cheirar mofo, e aí? E aí que o inquilino pode ingressar em juízo com uma ação redibitória para pedir a resolução do contrato. Nesse caso, ele não tem como... ele pode pedir também a resolução, além da resolução do contrato, ele pode pedir o abatimento do preço da locação. Ó, com essa infiltração, o bem vale a metade. Se você quiser me alugar pela metade, eu fico lá. Eu vou suportando essa lereia lá, mas se você não quiser... Peraí que eu tenho que entender direito a sua pergunta. Só um instante. Márcia Gomes, então, num acordo tácito, onde não tem nada escrito, apenas o valor acordado e vai usar o local pelo tempo que for necessário, pelo locatário. Logo, se esse quiser desistir da locação, basta pagar o valor proporcional aos dias do mês vigente. Não. Tá? Se a multa não foi convencionada, ela pode ser arbitrada pelo juiz, num valor equânime, através da equidade. O juiz vai analisar o contrato e vai ver qual multa é um valor justo. Ok? Ocorre que esta multa vai ser paga proporcionalmente, mesmo sendo tácito. Vai ser paga proporcionalmente ao tempo que falta cumprir o contrato. Mesmo sendo tácito, Márcia, se houver tempo determinado. Porque o que acontece? Contrato tácito se opõe a contrato expresso. Tá? E contrato verbal se opõe a contrato escrito. Agora, se for um contrato verbal, ele não vai ser por tempo determinado. Como que você vai provar que esse contrato... Aliás, pode ser. Como que você vai provar que esse contrato é por tempo determinado? Por testemunha. Tá? Então, se você consegue provar por testemunha, mensagem de zap, e-mail trocado, mensagem de voz, se você consegue provar, tá, que o contrato foi por tempo determinado, tem multa pelo descumprimento. Mesmo se a multa não for convencionada, aí o juiz vai determinar. Tá? Agora, se não tem tempo determinado, você vai ver daqui a pouco que não tem multa. Você pode sair a hora que você quiser, bastando notificar com 30 dias de antecedência, da mesma forma que o locador pode reaver ao imóvel quando quiser, bastando notificar com 30 dias de antecedência. Certo? Certinho? Beleza. Continuando. Garantir o uso pacífico da coisa locada. Tá, eu estava falando dos vícios ocultos. Então, o locador responde pelos vícios redibitórios da coisa. Se a coisa foi entregue com vícios, ele responde por esses vícios. Garantir o uso pacífico da coisa locada. O que seria o uso pacífico da coisa locada? É o uso para o fim a que se destina, sem turbações, sem incômodos. Um cliente meu
outro dia estava me ligando, reclamando que o dono do andar de cima estava fazendo uma reforma bem no meio da pandemia, bem no meio que ele foi obrigado a trabalhar em casa. E aí ele era obrigado a tentar fazer reunião com o outro martelando lá em cima. Não dá, não dá. O direito ao sossego não é só de madrugada, não é só de noite, tá? Então não tem como você trabalhar o dia inteiro, tá? Sem que, mas então o dono do andar de cima não vai poder fazer uma reforma? Para tudo há jeito nesse mundo, certo? O juiz pode, inclusive, determinar horários específicos do dia que não turbem, que não incomodem o dono do outro imóvel, para que ele possa realizar a quebradeira dele. Mas pode? Pode. A que horas que começam as suas reuniões? Elas vão de 8 da manhã às 4 da tarde. Beleza. Então você tem direito de, das 4 da tarde às 7 da noite, rebentar o apartamento de cima na porrada. Quando der 7 da noite, silêncio, para que as pessoas possam descansar. E assim vai ser todos os dias, até que termine a parte da porrada, né, de quebrar piso, etc. Aí o que acontece? Além da porradaria, começou a ter infiltração, porque eles furaram a cana lá em cima e a água começou a minar no andar de baixo. Aí eu virei para notifica o seu locador que é impossível continuar com a locação e que ele se responsabiliza por isso. Ou seja, ou ele permite que você saia do imóvel sem pagar nada e você fica satisfeito, ou ele tem que te pagar a multa, porque o motivo, o culpado pela impossibilidade de cumprimento do contrato de locação não foi você, foi ele que não garantiu o uso pacífico da coisa. Ele, inclusive, poderia processar o vizinho para garantir o seu uso pacífico da coisa, tá certo? Vamos lá. Pagar não só os impostos que incidam sobre o bem locado, mas também despesas extraordinárias de condomínio. Despesas ordinárias de condomínio é conta de água, luz, etc. Faxineira e assim. Extraordinárias é a despesa de conservação do prédio, pintura, reparos, etc. Caixinha, guardar dinheiro para reformas futuras, etc. Tá? Impostos. A responsabilidade é do locador. Professor, eu sou locatário e tem que pagar o IPTU todo ano. Pode transferir para o locatário através do contrato. Ou seja, você pode colocar uma cláusula no contrato que obrigue o locatário a pagar o IPTU. Tem nada errado nisso. Tá? Inclusive, ele está usando, nada mais justo que ele pagar. Entretanto, se não escrever essa cláusula, quem tem que pagar é o locador. Segundo, o município não se vincula para essa cláusula, certo? Ou seja, se o locador não pagou, o locatário também não pagou, o município está cagando, não quer nem saber se existe um contrato aí não, meu irmão. O município vai cobrar do locador, vai cobrar do dono, tá? O dono é que pode se valer de uma ação de regresso, se o contrato lhe dava esse direito, para cobrar do locatário depois. Porque o fato gerador, que é a propriedade, quem praticou foi o dono. Tudo bem? Fato gerador do imposto, que eu quero dizer. Tá certo? Fornecer recibo de aluguel e de encargos. Tudo que você pagar, ele tem que te dar recibo. Tá? Indenizar benfeitorias úteis ou necessárias feitas pelo locatário de boa-fé. Lembram do que eu falei? Mesmo o locatário de má-fé tem direito de indenização das melhorias necessárias. O locatário de boa-fé tem direito de indenização das benfeitorias úteis. Tá? As benfeitorias voluptuárias não são indenizáveis, porém podem ser retidas desde que isso não represente a deterioração do imóvel. Lembra da disciplina sobre benfeitorias? É isso aí que vale. Tá? Ainda tem o locador dever de dar preferência ao locatário ou sublocatário, no caso, se o contrato falar isso, para adquirir o prédio locado com igualdade de condições, ou seja, tanto por tanto com o terceiro. Né? Se o terceiro fez uma proposta, você tem que falar, o terceiro, fulano de tal, ofereceu 500 mil reais. Você quer comprar por 500 mil? Ele fala, quero, toma aqui. Aí sim, você vai vender para ele, dá preferência.
o locatário tem, nesse caso, direito de preempção, ou de prelação, ou de preferência. Ok? Não exigir por motivo de locação ou sublocação quantia ou valor além do aluguel e dos encargos permitidos. Você não pode ficar cobrando do cara coisa que não está no contrato, né? Não pode, certo? Não pode. Ok? Vamos em frente. Aqui, 566 e 567 e 568 estão regras parecidas referentes aos contratos de coisas móveis e rurais, porque a gente falou, né, que a aplicação do Código Civil subsidiariamente não era para os contratos de locação urbanos, que aplica a lei do inquilinato. Vamos lá. O locador é obrigado a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertences, em estado de servir ao uso que se destina e mantê-la nesse estado pelo tempo do contrato, salvo com cláusula expressa em contrário. Garantir, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa. Se durante a locação se deteriorar a coisa jogada... vamos de novo. Se durante a locação se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir a redução proporcional do aluguel. Ora, bolas, a coisa se deteriorou sem minha culpa, eu tenho que pagar agora o valor que ela vale agora. A locação que ela vale agora, e não que ela valia antes, quando ela estava bonitona. Ok? Se ela se alugou, se ela se deteriorou sem a minha culpa, tá? Se ela se deteriorou por minha culpa, não só eu não tenho direito de pedir a redução do preço, como eu também tenho que restabelecê-la ao status quo ante. Ou seja, eu tenho que consertar. Tá bom? Ou resolver o contrato, caso a coisa já não sirva para o fim que se destinava. Né? Não tem jeito mais de morar aqui, não tem jeito mais de morar aqui. O locador resguardará o locatário de embaraços e turbações de terceiro, né, incômodos à posse, que tenham ou pretendam ter direito sobre a coisa alugada, e responderá pelos seus vícios ou defeitos anteriores à locação. Esse 568 está falando de evicção e de vícios redibitórios, tá bom? Que o locador responde. Tá? Então o locador não pode ser responsabilizado pelo fato do imóvel se localizar em área perigosa. Isso vale tanto para rural quanto para a urbana. Ah, o local tem assalto todo dia. Peraí. Eu coloquei este imóvel para alugar, você veio aqui e alugou este imóvel. O que eu tenho que te fornecer é este imóvel. Eu não sou obrigado eu não sou responsável pela segurança pública. Tá? Então, se tem assalto nesse local, se o local é perigoso, o problema é seu, que alugou um imóvel aí. Tá certo? Então, o locador não é responsabilizado por aquilo que não está sob seu controle. Ok? O locador responde por vícios redibitórios, como a gente já falou. Se ele não conhecia os vícios redibitórios, ele só responde pelo abatimento proporcional do preço ou pela resolução do contrato. Se ele sabia do vício e não falou nada, ele agiu com dolo, então ele responde, inclusive, pelas perdas e danos que causar. Direitos do locatário. Vamos lá. Primeiro, exigir a entrega da coisa, o recibo de aluguel, a manutenção do status quo da coisa alocada durante o contrato, a garantia de uso pacífico do bem e a responsabilidade pelos vícios redibitórios. 2. Exigir do locador relação escrita do estado do bem. Aquilo que eu te arrumei, Alan, o laudo de vistoria tem que ser feito na presença dos dois, por escrito, determinando o estado atual da coisa. Tá? Esse laudo é o que fixa o estado da coisa e o estado que vai ter que ser devolvido à coisa. Ok? Reter o prédio alugado no caso de benfeitorias necessárias ou úteis, ou seja, as benfeitorias indenizáveis, feitas com o consentimento escrito do locador. Observe, para benfeitorias necessárias nem precisa do consentimento do locador, só para as úteis, tá? Porque até o possuidor de má-fé pode ser indenizado por benfeitorias necessárias, porque elas são feitas
em benefício do dono, ou seja, para evitar perda, ruína ou perecimento ou deterioração do bem, perecimento ou deterioração do bem. Então, graças a Deus que você fez a benfeitoria, meu irmão, tá? Ter preferência para aquisição do bem no caso de alienação do mesmo, direito de preempção. Purgar a mora para evitar rescisão da locação. O que é purgar a mora? Está sendo cobrado o valor da locação, tá? O despejo é cumulado com cobrança, você tem direito de ir lá e fazer a purgação da mora, ou a purga da mora, pagando todo o valor devido, com correção e tudo. Você pagou o suficiente para pagar tudo, para garantir o pagamento de tudo, você vai poder continuar no bem, certo? Ser despejado mediante denúncia vazia, que é imotivada, ou denúncia cheia, que é motivada por motivo que consta na lei. Por que eu estou falando isso? O cara tem direito de ser despejado? Sim. O que é direito de ser despejado? É só ser despejado mediante processo judicial. Ou seja, o locador não pode ir lá e escorraçar o cara à força, não. Ele tem que entrar na justiça com uma dessas duas denúncias. Ou denúncia vazia, porque ele tem direito, sem motivo algum, de pegar o bem para si, nos contratos por tempo indeterminado, né? Ou naqueles contratos que já se renovaram e agora não tem mais tempo determinado, já estão por tempo indeterminado, não precisa de motivo. Simplesmente quer acabar com a locação. Tá? Ou por denúncia cheia. Ainda não terminou o prazo do contrato, ou seja, em tese teria que continuar, porém existe um motivo elencado na lei para que eu termine com esse contrato. Certinho? Então tem que ser judicialmente. Tá? Sublocar, ceder ou emprestar o bem locado havendo consentimento prévio e expresso do locador. Ou seja, no contrato permite sublocação, então pode sublocar. Alegar impenhorabilidade dos bens móveis quitados que guarneçam o imóvel locado e que sejam de sua propriedade. Imaginem vocês que o bem que o locador está devendo na praça. Alguém entrou na justiça para cobrar dele e pediu a penhora do bem que está alugado para você. Esse bem é penhorável? Em tese, sim. O bem. Por quê? Porque esse bem ele não é usado para residência do locador. Certo? Então, vamos supor que o locador tenha dois bens. Um que ele mora, que é o bem de família, e outro que ele aluga. O que ele aluga é penhorável. Pode ser penhorado para garantir o pagamento da dívida. Entretanto, o que está dentro do bem que te pertence é seu, é impenhorável. Porque, embora a propriedade do bem pertença a outro, os seus móveis pertencem a você. E eles são bens de família porque guarnecem o imóvel onde você fixou sua residência. Além disso, uma vez penhorada e executada a penhora, a aquisição da penhora pode ter que vir a cancelar o contrato de locação. Cancelado o contrato de locação porque alguém ficou com o imóvel ou vendeu em leilão, quem responde pela evicção da coisa? O locador. Ou seja, se você tiver que ser indenizado, você vai atrás do locador. Ok? Obrigações do locatário. As obrigações do locatário correspondem aos direitos do locador. Tá? As obrigações do locador correspondem aos direitos do locatário. Serviço da coisa alocada somente para o uso convencionado no contrato. Se alugou para fim residencial, tem que ser para fim residencial. Se você colocar uma loja lá, já desvirtuou o contrato, desviou a finalidade do bem e pode ser revogado a locação. Tratar do bem alugado como se fosse seu. Como assim, professor? Você vai ter que cuidar do bem, conservar o bem. Da mesma forma que você conserva suas coisas. Pagar o aluguel pontualmente. Levar ao conhecimento do locador danos que ele tenha que reparar ou turbações de terceiros que estejam incomodando a posse. Tá? Restituir a coisa, fim da locação, no estado em que a recebeu.
pintar, se for necessário pintar, recebeu pintado, tem que pintar, certo? Abrir um buraco para pendurar um quadro, tem que tampar, ok? Fazer reparações locativas, consertar o que você estragou, ok? Pagar encargos de limpeza, força, luz, água, saneamento básico, essas são as despesas ordinárias do condomínio, tá bom? Impostos que você deva pelo contrato, né? Consentir com reparos urgentes que o prédio precisar, né? Se o prédio precisa de reparos urgentes, o locatário tem que permitir franquear ao locador o acesso ao local onde seja necessário reparar, né? Dar calção em dinheiro. O que é calção em dinheiro? É um valor pago de alguns meses de aluguel, no máximo 3, para garantir o pagamento da locação. Garantia fidejussória. Que seria uma garantia fidejussória? Uma fiança, por exemplo. Um contrato de fiança, você vai arrumar um fiador que vai assinar como fiança. Seguro de fiança. O que seria o seguro de fiança? Você realiza um seguro que garante o pagamento de um valor que você deixar de pagar. Ok? Seguro de fiança locatícia. E ainda existe um título de capitalização hoje que se chama capitalização de fiança locatícia. Eu esqueci o nome, mas são contratos bancários em que você assegura, você vai depositando no banco todo mês um dinheiro, ou deposita tudo no início, para assegurar o pagamento do aluguel. Se tiver algum problema no pagamento do aluguel, você deixar de pagar ou tiver que reparar o bem por alguma culpa sua, o locador tem direito de ir lá e sacar esse dinheiro. Tá certo? É como se fosse um seguro, mas é um título de capitalização. E aí, se no final do contrato não foi necessário usar, você pode pegar o dinheiro de volta, né, com as devidas correções, etc. Responder pelo incêndio do prédio, se não provar que houve caso fortuito, força maior, vício de construção ou a propagação do fogo veio de outro apartamento ou de outro imóvel. Atenção com isso, tá? Aqui está falando que ele tem que pagar se ele não provar. Pensa bem. Pegou fogo dentro do seu prédio. Presume-se que a culpa é sua. Certo? Aí fala, mas você falou que a culpa é minha, que tem que provar. Normalmente, no direito, quem alega tem que provar. Entretanto, ali tem uma presunção correndo. Qual que é essa presunção? O fogo pegou dentro do seu apartamento, irmão. Olha só. Aqui está o seu fogão. Tá? Aqui está o seu botijão de gás. O fogo pegou em cima do seu fogão e do seu botijão de gás. Não foi você que causou? Óbvio que foi, né, irmão? Óbvio que foi. Agora vamos supor que o gás seja canalizado. Tá? O vazamento se deu dentro da tubulação. Você causou isso? Não foi você que causou. Então, a princípio, a culpa é sua. Mas você pode provar que não é. Beleza? 569, para a disciplina do código, ou seja, a disciplina do código se aplica a contratos de locação rurais ou contratos de locação de coisas móveis, né? Serviços da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e circunstâncias, e tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse. Pagar pontualmente aluguel e prazos, em falta de ajuste segundo o costume do lugar. Levar a conhecimento da locação turbações de terceiros, restituir a coisa no fim da locação, do jeito que recebeu, salvo deteriorações naturais, que as coisas ficam mais velhas, né? Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do que se destina, ou se danificar por abuso do locatário, por locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. Vocês percebem que mesmo sendo disciplinas diferentes, lei de locação e código civil, é tudo muito parecido, né? Pouca diferença. Vamos ver um troço que tem diferença aqui. Prazo. Em relação a locações em geral e rústicas, aplica-se o Código Civil, 571. Havendo prazo estipulado para a duração do contrato, antes do vencimento não poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo o locatário as perdas e danos resultantes
e nem o locatário devolver ao locador se não pagando proporcionalmente a multa prevista. Parágrafo único. O locatário gozará do direito de retenção enquanto não for ressarcido. Retenção do quê? Do bem, enquanto não for ressarcido do quê? Das benfeitorias e das coisas que ele tem direito de receber. Tá? 572. Se a obrigação de pagar aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis. Imaginem vocês que a multa estabelecida é uma obrigação excessiva. O juiz pode reduzir essa multa. Tá? Cláusula leonina presume-se não escrita. Aí o que o juiz vai fazer? Vai estabelecer uma multa razoável. 573. A locação por tempo determinado cessa de pleno direito fim do prazo estipulado, independente de notificação ou aviso. Ou seja, terminou hoje o prazo. Amanhã você tem que ter desocupado o imóvel. Certo? Ah, mas você não me avisou que ia querer de volta. Filho, eu não preciso te avisar. Eu não preciso te avisar. Lembra daquela frase em latim? Dies interpellat pro homine, ou seja, o dia do fim, o termo final, interpela pelo homem. Tem um dia consignado no contrato para acabar a locação. Você tem que rachar fora. Tá, mas ele não rachou. Não saiu. Se em 30 dias não houver oposição do locador à permanência dele, ou seja, a renovação automática do contrato, o contrato se renova automaticamente por tempo indeterminado. É o que está no 574. Vamos lá. Se fim do prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem o prazo determinado. Ok? Se notificado o locatário de que o locador quer a coisa de volta, ou seja, você não vai continuar aí, irmão. Sai daí. Acabou o prazo, some. Tá? Ele não restituir a coisa, ele paga, enquanto tiver a coisa em seu poder, o aluguel que for determinado pelo locador, ou seja, o locador vai poder aumentar o preço da locação, tá? E responde pelo dano que causar a coisa, mesmo sem culpa sua. Olha só, caiu um raio aqui e destruiu a coisa. Peraí. Eu assumi a responsabilidade de continuar dentro da coisa. Olha só que grave é isso. Ok? Então, acabou a locação, senta, conversa, quero continuar, tudo bem, fica aí. Não vai, o cara não quer que você fica, racha fora, irmão. Desocupa a coisa, tá? Porque senão você vai pagar o aluguel que o cara quiser receber e ainda responde por qualquer dano que acontecer na coisa, tá? Se o aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzir esse valor. Vamos supor que você pagava R$500 pelo aluguel. Aí você saiu. Você continuou lá. Mesmo ele querendo que você saísse. No fim do prazo. Ele vira e fala assim, agora, a partir de agora o aluguel é R$5.000. Não é mais 500 não. Aí é manifestamente excessivo. Tá? Não está dentro de uma razoabilidade. Mas vamos supor que ele colocou que é 700. Aí o juiz pode considerar válido a cobrança em excesso. Então toma cuidado, tá? Porque o juiz vai analisar isso conforme o caso concreto, conforme parâmetros, dependendo da sua renda, dependendo do valor de mercado do bem. Então toma cuidado, porque o valor do aluguel pode aumentar até acima do IGPM se você intimado, quer dizer, notificado para sair e não sair. Ok? Parágrafo único eu já falei, né? Tais regras não se aplicam à locação de prédios urbanos, valem apenas para locações de prédios rústicos e demais locações em geral, como as de bens móveis. As locações urbanas, residenciais, comerciais, se aplica a Lei 8245 de 91. Está no artigo 46 e 47, tá? Locações urbanas ajustadas por escrito com prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorre assim que termina o prazo, independente de notificação ou aviso. Até aí tá igual, né? Só tem um limite temporal aí, iguais ou maiores de 30 meses, mas termina no fim do contrato. Fim desse prazo,
Se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias, foi o que eu falei antes, né? Sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação. Ou seja, o locador tem 30 dias para reclamar. Tá? O que não acontece na outra. Na locação rural ou em geral, você pode reclamar em qualquer tempo. Aqui não. 30 dias depois, presume-se que foi renovado. Ok? Por prazo indeterminado, mantidas todas as demais cláusulas do contrato, inclusive o valor do aluguel, que vai ser reajustado somente pelo valor do IGPM, que esse ano está um absurdo, 18% quase, 17,94, eu acho. O menino lá da turma de Timóteo que estava me falando. Um absurdo. Vai aumentar 20% quase o aluguel. Desesperador. Tá? Desesperador. Mas vamos lá, né? Ocorrendo essa prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido prazo de 30 dias para desocupação. Isso é denúncia vazia. Tá? Poder denunciar a qualquer tempo sem motivação é o que a gente chama de denúncia vazia. O que é denunciar? Você notifica que ele deve sair. Por quê? Não importa o porquê. O contrato está por tempo indeterminado. Contrato por tempo indeterminado, denúncia vazia. Certo? Por quê? Já pensou? Se não tem tempo para acabar e você fosse obrigado a dar um motivo? Não, peraí, irmão. A gente não determinou um tempo para acabar. Isso significa que ele pode acabar a qualquer hora. O que eu tenho que respeitar é um prazo de 30 dias para você sair. Todo mundo entendeu? Vamos lá. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito com prazo inferior a 30 dias, ou seja, se a locação for mais curta, perto de 30 meses, né? 30 dias não. Fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo retomar o imóvel. Nos casos do artigo 9º, nós vamos ler o artigo 9º depois. 2. Em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário é relacionada com o seu emprego, ou seja, mudou para lá e aí alugou o imóvel porque arrumou emprego, aí extinguiu o contrato de trabalho, aí pode sair do bem, né? Se for pedido para uso próprio, ou de seu cônjuge, ou companheiro, ou residencial de ascendente e descendente que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Então você está vendo aí que você só vai poder pedir pelo artigo 9º, pelo fim de contrato de trabalho do inquilino, ou para você ou parente próximo morar. Se for pedido para demolição e edificação licenciada, ou para realização de obras aprovadas pelo poder público, ou para aumentar a área construída em no mínimo 20%, ou se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão, você está querendo abrir um hotel ou pensão, você precisa daquele negócio, tá? Desde que vá aumentar em 50%. Se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos, ou seja, você já alugou 2 vezes, por 25 meses, tá? Não deu 5 anos ainda. 3 vezes, por 20 meses. 20 meses, mais 20 meses, 20 meses. 60 meses deu exatamente 5 anos. Ok? 20 meses, 20 meses, 20 meses. É a terceira vez que renova automaticamente. Aí, culpado, tá renovando, um dia tem que acabar. Então deu 60 meses, deu 5 anos, e aí agora é a hora que você pode retomar o imóvel sem dar motivo, tá? Então, esses aqui são os casos que você vai poder recobrar o imóvel. Deixa eu abrir de novo a lei aqui, a gente ir lá no artigo 9º, ver os motivos que você vai poder, além desses que eu li, né, recuperar o bem. Tá aqui, ó. A locação poderá ser desfeita, por mútuo acordo, se os dois decidirem que acabou, em decorrência de prática de infração legal ou contratual, descumpriu a lei, descumpriu a função social do contrato ou o próprio contrato em si. 3. Em decorrência de falta de pagamento do aluguel ou demais encargos. 4. Para realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público que não possam ser normalmente reparadas com a presença do locador lá dentro, ou se ele se recusar a consentir
a reparação com a posse dele lá, tá? Então aí precisa tirar ele de lá. Tá? Então, além desses 4 motivos do artigo 9º, os demais estão nos incisos do artigo 47. Se a locação for inferior a 30 meses, tem que respeitar esses motivos. Se a locação for igual ou superior a 30 meses, pode acabar assim que terminar o tempo. Tá? Não precisa renovar automaticamente. Entendido? Então, cuidado quando for celebrar contrato de locação abaixo de 30 meses. Por isso, as pessoas sempre costumam celebrar contrato de locação igual ou superior a 30 meses, para não cair no artigo 47. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ler o artigo 10 da Lei do Inquilinato agora. Morrendo o locador, a locação transmite-se aos seus herdeiros. Eles podem continuar cobrando os aluguéis, tá? Morrendo o locatário, subrogam-se os seus direitos e obrigações. 1. Nas locações com finalidade residencial, cônjuge supérstite ou sobrevivente, ou companheiro, e sucessivamente herdeiros necessários e pessoas que viviam na casa sob dependência econômica do decujus. 2. Nas locações com finalidade não residencial, o espólio, ou seja, é comercial, o espólio está reunindo os bens do falecido. A empresa que funcionava ali também está a cargo do espólio, enquanto durar o espólio, né? Ou o sucessor no negócio. O negócio foi passado para um herdeiro, o herdeiro vai continuar ocupando com aquela atividade empresária o local, tá? Bom, terceiros que não estejam nessas hipóteses não podem ficar no imóvel, tá? Não vão ser tratados como locatários e, se não tiverem nenhuma relação de caráter locatício, poderão ser desalojados pelos meios possessórios. Por quê? O inquilino ou locatário só pode ser desalojado por despejo, ação de despejo. Quem não é locatário tem que ser desalojado por ação possessória, tem diferença. Tá? Se entrar com ação de despejo para tirar possuidor e não locatário, o juiz vai indeferir a petição inicial e vai mandar você entrar no juízo possessório. Se você entrar com ação de reintegração de posse contra inquilino, que esteja pagando aluguel ou que esteja em atraso da locação por descumprir o contrato, você vai ter a sua ação possessória indeferida e o juiz vai mandar entrar com ação de despejo. Tá? São ações e procedimentos diferentes. Tá ok? Em caso de separação de fato, ou separação judicial, ou divórcio, ou qualquer dissolução de união estável, ou qualquer forma de rompimento de sociedade de fato entre pessoas homoafetivas ou não, qualquer pessoa que mora junto por uma união afetiva e se separou, tem que ser informado o locador que houve a separação e que somente um vai continuar no imóvel, para que ele promova as alterações necessárias, inclusive no contrato. Porque se não informar que um saiu e que ele não está mais alugando o imóvel, o que saiu continuará responsável pelo pagamento dos aluguéis. Tá ok? E aí, a locação vai prosseguir automaticamente com quem ficou no imóvel. Ok? Não precisa fazer outro contrato. Basta informar. E aí ele ciente vai entender que agora não é mais o outro. É só um. Tudo bem? Uma coisa interessantíssima. Quando eu ensinei para vocês obrigações solidárias, o que eu falei com vocês? Que a solidariedade não se presume. Lembram? Pois bem, na lei do inquilinato, artigo 2º, nos contratos de locação, a solidariedade se presume. Olha lá, havendo mais de um locador ou mais de um locatário, entende-se que são solidários, se o contrário não se estipulou. Ou seja, presunção de solidariedade. Ok? Então, contratos em geral, que não sejam de locação, ou que não estejam sob a égide da lei do inquilinato. Solidariedade não se presume. Contratos de locação residencial de bens imóveis, urbanos, que estejam sob a égide da lei do inquilinato, solidariedade presumida. Ok? Parágrafo único.
Os ocupantes de habitações coletivas multifamiliares presume-se locatários ou sublocatários. Vamos supor que você fez uma república, tá? Em 10 pessoas morando na república, todo mundo é locatário. Mesmo se o contrato tiver em nome de alguns ou de um, tá? Todos presumem-se locatários. Direito de prelação, preempção ou preferência do inquilino. Para ter direito de preferência, como eu disse antes, o contrato tem que ser por escrito e tem que ser registrado no cartório do registro de imóveis. Por quê? Porque aí o comprador vai ter ciência de que vige um contrato de locação relacionado àquele imóvel e vai ser obrigado, primeiro, a respeitar o contrato. Você comprar o imóvel, ele vai ser obrigado a respeitar esse contrato até o final. E segundo, ele vai saber que aquele inquilino tem direito de preferência em relação a ele. Ou seja, se o inquilino oferecer tanto por tanto, quem fica com o imóvel é o inquilino. Agora, se eu não registrei o contrato lá no cartório, eu perco meu direito de preferência? Não é que você perde. Você não vai ter direito de haver o imóvel para si. O que você vai ter direito? Perdas e danos contra o vendedor, que era seu locador. Ok? Aí a obrigação resolve-se em perdas e danos, não podendo o terceiro de boa fé ser prejudicado. Ok? Se você conseguir comprovar que o terceiro estava de má fé, em conluio, aí você pode, inclusive, incluí-lo na cobrança das perdas e danos. É lícito as partes convencionarem sobre o valor do aluguel e sobre a cláusula de reajuste. Entretanto, a lei determina que se use índices legais de reajuste. Tá? Após 3 anos de vigência, há direito, tanto de um quanto de outro, de rever o valor da locação. Se o bem está mais sambadinho, mais deteriorado, é normal cair o valor da locação. Se o bem está mais valorizado, é normal também ser revista para cima. Tá? Imóveis podem oscilar o valor deles. E à medida que o valor dos imóveis cai, o valor das locações também cai, porque as pessoas tendem a comprar imóveis e não alugar. O mercado de locação fica em baixa. Se o valor dos imóveis sobe, o mercado de locação também fica em alta. E as pessoas começam a alugar mais, porque não tem condição de comprar. Certo? Se a crise econômica, costuma acontecer de a locação subir, porque as pessoas não têm mais condição de comprar. Agora, tem uma crise econômica com deflação, porque às vezes a deflação é por causa de recessão. Aí o preço pode cair. Tudo depende do movimento da economia. Nós estamos vivendo uma crise econômica com inflação, por isso que o IGPM subiu tanto esse ano. E a culpa é de quem? Não sei. Tá? Não sei. Eu ainda não consegui avaliar de quem que é a culpa. Se a culpa é do vírus, se a culpa é do presidente, se a culpa é do ministro da Fazenda, da Economia. Eu não consegui analisar, não. Meu conhecimento é um pouco limitado. Eu tenho minhas opiniões, mas são só opiniões. Tá? Uma análise política disso aí poderia ser leviana. Eu não gosto muito do presidente, mas eu também não vou ficar colocando culpa que eu não sei se ele tem. Então, ele queria que ninguém parasse, né, durante a pandemia. Espera aí. É uma coisa que está acontecendo sem precedentes na história do mundo. Tá? É uma coisa sem precedentes. A última vez que essa coisa aconteceu foi mais de 100 anos atrás. Tinha muito menos gente do que tem hoje. E era uma pandemia da peste bubônica que causava morte muito rápida
e era uma morte muito sofrida, feia, e as pessoas não tinham como achar que era só uma gripinha, no caso. Porque qualquer pessoa que pegasse podia morrer. Certo? E o número de mortalidade era maior comparado. Então era muito mais assustador no sentido de gente morrendo a toda hora do que é hoje. Eu recomendo que vocês vejam um vídeo do Felipe Castanhari, canal Nostalgia do YouTube, sobre a peste bubônica. Massa. Na verdade não é no YouTube não, é na série dele no Netflix. Procura lá, tá? No Netflix, o Castanhari tem uma série lá muito legal, documentário, mas assim, de uma forma bem educativa, bacana, muito massa. Assiste lá que vale a pena, sobre a peste. É muito bom para a gente entender também como funcionam essas dinâmicas sociais, as coisas se repetem. Teve a revolta da vacina lá atrás, as pessoas não queriam tomar vacina, hoje também não querem tomar vacina. É muito engraçado como as pessoas se comportam de forma parecida, mesmo tendo passado 100 anos, a ciência evoluído de lá para cá e assim sucessivamente. Tá? A gente saiu um pouco do assunto, mas é por um bom motivo. Vamos lá. O que eu estava falando? Tá. Se não concordarem com a revisão, tanto o locador quanto o locatário podem pedir em juízo a adequação do preço ao valor de mercado. E aí, o que vai ser feito é a avaliação do bem, perícia, né? O locador só pode exigir do inquilino as seguintes modalidades de garantia: ou calção, que pode ser em bens móveis ou imóveis, em títulos e ações e até em dinheiro. Esse dinheiro não pode ser mais do que 3 meses de aluguel. Fiança, seguro de fiança locatícia, a gente já falou disso, e cessão fiduciária de cotas de fundos de investimento. Isso foi introduzido pela Lei 11.196 de 2005. É vedada, sob pena de nulidade, a exigência de mais de uma modalidade dessas fianças. Ou seja, se você pediu 3 meses de aluguel antecipados, você não pode pedir outra garantia. Tá? Constitui contravenção penal a exigência de pagamento antecipado do aluguel, salvo hipótese de locação para temporada, que eu já falei, ou se a locação não tiver assegurada por nenhuma outra garantia. Então, se não tem nenhuma outra garantia, pode pedir pagamento antecipado. Porém, até o dia 6, com vencimento no 6º dia útil, né, do mês. Então, ele vai morar esse mês, vai pagar o aluguel até o 6º dia útil e vai morar depois. É a forma que eu pago o aluguel lá no meu escritório, né? Na época, eles pediram um fiador também. Como eu queria alugar a sala e eu não queria perder, eu, além de fornecer a fiança, eu aceitei pagar até o 6º dia útil, mas é ilegal essa exigência. Se eles têm outra garantia, que no caso a fiança, eles não podem pedir para pagar antecipado. Só que na época eu não falei nada, porque eu não queria causar confusão. Tá? Eles poderiam virar e falar assim, então não alugo para você. Então o que acontece? Deixei fazer o contrato, a pessoa que era minha fiadora era minha avó, ela até já faleceu, já tem quase 10 anos que eu estou alugando lá, ela faleceu em 2015, e aí o que eu fiz? Quando falece um fiador, é obrigatório o afiançado fornecer outra garantia. Eu nem falei que ela faleceu. Por que eu não falei? Porque eu já pago o aluguel antecipadamente. Se eu pago antecipadamente, ele não pode exigir outra garantia. Não podendo exigir outra garantia, ele não pode exigir a substituição do fiador. Ok? E hoje eu tenho mais poder de negociação nas mãos. Sabe por quê? Porque tem um monte de sala vazia no prédio, o locador me conhece, então ele já pode... Uma vez eu pedi para não aumentar o aluguel, ele ligou para a imobiliária e falou, não vai aumentar não, deixa aí no valor. Sabe? Então você já tem mais poder de negociação, ok? Bom, nas ações de despejo por falta de pagamento, o pedido de rescisão da locação poderá ser acumulado, como eu disse, com a cobrança de aluguéis, mas eu não recomendo que seja. Falei por que eu não recomendo que seja, né? Porque se
o locatário for lá e pagar, ele pode continuar. Tá? Se você acumular na mesma ação despejo e cobrança de aluguel, ele pagou o aluguel, afasta a possibilidade do despejo. Se você somente motivou o despejo pelo não pagamento dos aluguéis e não acumulou com a cobrança, ele não pode exigir que seja mantido o contrato se ele pagar. Tá bom? Tem um exemplo interessante aqui. Deixa eu colocar lá no quadro para vocês verem esta notícia do Migalhas. Todo mundo aí gosta de ver de vez em quando o Migalhas. Um site bacana, eu gosto deles, tem umas notícias legais, tudo jurídica. Vamos lá. Tá aí o Migalhas. Ação de despejo não acumulada com cobrança não permite discutir valor do débito. Por quê? Observem. Se você... Deixa eu fechar esse treco aqui para parar de ficar... Se você não acumulou com a cobrança, não está discutindo quanto que ele deve. Só está falando o seguinte: ele deve, eu provei que ele deve. Então não importa se eu cobrei a mais ou a menos, não importa se você quer pagar X ou Y, não importa se a cobrança é excessiva ou se não é, ok? Você deve, você não está em dia. E se você queria pagar o valor que você achava justo e eu não aceitei receber, o que você tinha que fazer? Entrar com ação de consignação em pagamento para evitar o despejo. Não fez isso, pode ser despejado. Tá ok? Então, se eu não coloquei a cobrança, não dá para discutir o valor do débito. Agora, se eu entrei com o valor da cobrança lá, se eu acumulei com a cobrança, eu tenho que apresentar o cálculo. Se eu apresentei um cálculo errado, ele pode discutir. Tá certo? Então, não vale a pena acumular com a cobrança. Tá ok? Nossa, fechei o trem. Oi, gente. Tudo bem? Vocês estão aí? Adivinha o que o tio vacilão fez? Em vez de fechar a janela que eu abri a notícia do Migalhas, eu fechei a janela da aula. Vacilão, né? Vamos apresentar aí de novo o slide para a gente terminar aqui. Então, voltando ao assunto que eu estava falando, vocês perceberam que não vale a pena acumular pedido de despejo com cobrança do aluguel, certo? Ajuiza a ação de despejo separado se você quer de verdade o despejo. Agora, às vezes, você quer receber o aluguel, mas você não se importa em manter o contrato. Ah, você quer atrasar de novo, eu entro com outra ação de despejo. Eu não tenho nenhuma outra pessoa em vista para alugar aquilo lá, deixa com ele mesmo. Você quer fazer isso, isso é problema seu. Aí você pode acumular. Se ele pagar, ele continua. Tudo bem?
Vocês entenderam isso que eu quis dizer? E, finalmente, vamos falar da ação renovatória. Quando a gente aluga um imóvel para finalidade empresarial, a lei precisava proteger o interesse do comerciante ou do empresário que constrói naquele local uma reputação, que constrói um estabelecimento que é conhecido naquele local. Você imagina que o cara faz um supermercado, ele investe na decoração do local, na iluminação e tudo, para que o supermercado funcione ali. Ele adquire uma clientela fixa, uma clientela fiel àquele local e que vai perder parte desses clientes se ele tiver que mudar de lugar, certo? Então você imagina que nesse caso existe um motivo para esse empreendimento continuar ali. Só que existem requisitos muito rigorosos que devem ser observados se esse cara, que é o locatário, quiser manter forçosamente a locação vigente. Vamos ver. A ação renovatória, ela é uma ação que visa manter, mesmo contra a vontade do locador, uma locação empresarial, certo? Para que você consiga ajuizar uma ação renovatória, você tem que cumprir alguns requisitos. O procedimento dela está nos artigos 71 a 74 da Lei 8245 de 91 e os requisitos estão no artigo 51 dessa mesma lei, tá? E esses requisitos são os seguintes. Letra A. O contrato a renovar tem que ser celebrado por escrito e por prazo determinado. Ou seja, se o contrato já tiver sido renovado automaticamente para prazo indeterminado, ou se foi celebrado lá atrás por prazo indeterminado, ou mesmo se foi celebrado sem ser por escrito, já não tem jeito de entrar com a ação renovatória. Tá ok? B. O prazo mínimo desse contrato a renovar, ou a soma dos contratos que já foram renovados antes, tem que fazer o prazo mínimo de 5 anos. Ou seja, ou é um único contrato que já foi celebrado por escrito com mais 5 anos, ou um prazo mínimo de 5 anos, ou foi um contrato de 1 ano que já foi renovado 5 vezes por tempo determinado, fez de 1 ano, renovou por mais 1 ano, depois renovou por mais 1 ano e assim sucessivamente. Quando chega no 5º contrato de 1 ano, o cara não quer renovar de novo e fala que não vai renovar da próxima vez, que é a última vez. Aí você vai poder entrar com a ação renovatória. Terceiro requisito. O locatário tem que estar explorando a mesma atividade, o mesmo ramo de atividade, não a mesma atividade, o mesmo ramo, pelo menos pelos últimos 3 anos. Peraí, professor, 5 ou 3? 5, o mesmo locatário. 3, o mesmo ramo de atividade. Por quê? Se você está mudando de atividade todo ano e mudou depois, há menos de 3 anos, você não é tão conhecido por essa atividade assim aí, e você não arrebanhou uma clientela tão grande assim, presume a lei, ok? Então vamos dar o exemplo. Eu aluguei o imóvel para vender parafuso, estou vendendo parafuso, tá ok? Depois de 2 anos, eu resolvi mudar de ramo e comecei a vender coxinha. E estou vendendo coxinha. Passei mais 3 anos vendendo coxinha. Observe que um contrato era para vender parafuso. Tinha 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos. Depois passei mais 3 anos vendendo coxinha. Deu 6 anos. Primeiro requisito dos 5 anos está cumprido. O segundo requisito, que é os últimos 3 anos, está no mesmo ramo de atividade, também cumpri. Coxinha. O contrato é por escrito e por prazo determinado. Ou seja, aquele requisito da letra A lá, que eu falei que eu falei que o outro era o primeiro, na verdade é esse que é o primeiro. O contrato é por escrito e
por prazo determinado. Também cumprir os 3 requisitos, cabe ação renovatória. Agora, tem um prazo decadencial para entrar com a ação renovatória. Um prazo que começa 1 ano antes de acabar o contrato e termina 6 meses antes de acabar o contrato. Ou seja, não adianta achar que faltando 1 semana para o contrato acabar, você vai entrar com a ação renovatória, não, porque caducou. Tá bom? Tem que entrar entre 1 ano e 6 meses antes de acabar o contrato. Ou seja, o prazo inicial, você tem que entrar com a ação a partir de 1 ano, faltando para acabar. E aí, o prazo final decadencial é quando ainda não faltam menos de 6 meses para acabar o contrato. Tudo bem? Entendido? Isso é a regra do parágrafo 5º do artigo 51 da lei do inquilinato. Todo mundo entendeu? Os requisitos e o prazo decadencial? Diz para mim aí, fala para mim aí se todo mundo entendeu tudo que eu quis dizer com essa ação renovatória. Todo mundo sacou? Beleza, galera? Então, é o seguinte. Eu poderia dar mais 20, 15 minutos de aula de outro capítulo. Só que ia ser contraproducente. Tá? Eu ia começar um contrato e não iria terminar. Ok? Então, o que nós vamos fazer a partir de agora? Tem alguém do grupo que eu sou orientador aí e que queira reunir comigo hoje? Acho que a Márcia queria reunir comigo. É a Márcia que queria reunir comigo? Sim, né, Márcia? Beleza. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos entrar em outra sala. Eu vou vir aqui e vou divulgar o link da nova sala, tá? Por que não nessa mesma sala? Porque costuma acontecer de ter algum retardatário aí que estava dormindo durante a aula e que fica na reunião, fica na sala. Então nós vamos encerrar essa daqui e abrir outra. Os demais, se não tem mais dúvida, estão liberados ou para reunir com o seu próprio orientador, que eu até avisei com antecedência para vocês terem a oportunidade de marcar, que eu ia dar um tempo da aula de hoje para vocês fazerem isso, ou para ir dormir mais cedo, fazer o que quiser, tá bom? Então, muito obrigado, bom fim de semana, bom feriado segunda-feira, e a gente se vê, tá bom? Um abraço. Vou interromper a gravação agora. Para que eu fiquei gravando essa falazada toda minha aqui?